Bom dia, quinto ano. A aula de hoje é de História. E nós vamos falar sobre o fim da Primeira República. Com a questão do movimento do café com leite, onde os governantes eles ficavam se revezando entre paulistas e mineiros, mas esse movimento chegou uma hora em que não deu mais. Por quê? Porque esse revezamento estava gerando uma insatisfação entre os outros políticos de outros estados, E então, em 1930, essa aliança foi desfeita, essa aliança entre os mineiros e paulistas, porque ao invés de apoiar um candidato mineiro, os paulistas lançaram seu próprio candidato, E com isso, os candidatos e os proprietários rurais mineiros ficaram muito chateados e resolveram então se aliar a outros estados, formando uma nova aliança. E essa aliança formada lança a candidatura de Getúlio Vargas. Mas mesmo com essa nova aliança formada, quem vence as eleições é o candidato Júlio Prestes, que era um candidato paulista. Mas antes que esse candidato paulista tomasse posse, eles disseram que houve fraude nas eleições. Então, o que é fraude, professora? Eles achavam que foram enganados, que fizeram a contagem de voto errada, que fizeram algo errado. Então, com isso, os membros da Aliança Liberal, que foi aquela outra aliança que os paulistas fizeram, eles organizaram um golpe e assumiram o poder com Getúlio Vargas. E esse golpe ficou conhecido como Revolução de 1930 e foi aonde pôs o fim à Primeira República. Então agora aí no nosso livro, na página 271, vamos estar marcando aí alguns fatos importantes sobre o fim da Primeira República. Que nós sabemos que o predomínio político era paulista e mineiro, durante aquele revezamento entre paulistas e mineiros, que gerou essa insatisfação de diversos grupos políticos. Então, esses grupos eles pretendiam ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas do país para conseguir que seus interesses fossem atendidos, Então, vamos lá, aqui, A aliança entre paulistas e mineiros foi desfeita quando políticos paulistas, em vez de apoiar um candidato mineiro nas eleições presidenciais de 1930, lançaram seu próprio candidato, o candidato Júlio Prestes. Então, os mineiros, descontentes com a situação, eles aliaram-se aos políticos de outros estados, no caso do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Essa aliança lançou o candidato gaúcho Getúlio Vargas para as eleições presidenciais. As eleições foram vencidas por Júlio Prestes, porém, os membros da Aliança Liberal não reconheceram a derrota, acusando os paulistas de cometerem fraudes eleitorais, com a intenção de enganar alguém. Então, vamos estar sublinhando também essa parte aqui, Antes que Getúlio Prestes tomasse posse do cargo de presidente, os membros da Aliança Liberal organizaram um golpe e assumiram o poder, colocando Getúlio Vargas no governo. E esse golpe ficou conhecido como Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República. Vamos estar sublinhando isso aqui. Agora, aqui na página 272, nós temos aí, Getúlio Vargas no poder. Então, vamos acompanhar a leitura. Após assumir o governo, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder em suas mãos, tornando
medidas autoritárias. Né? O que seriam essas medidas autoritárias? Né? Que as coisas tinham que ser do jeito dele. Né? E com isso, as pessoas acabam sofrendo. Né? Então, tipo assim, tinha que ser do jeito dele, ele que tomava ele é que dava as ordens. Então, se não fosse do jeito dele, as pessoas acabavam sofrendo com isso. Né? E ele fechou o Congresso Nacional e substituiu os governantes de vários estados por pessoas de sua confiança. Né? Para isso, para poder fazer uma nova Constituição. Então, vamos estar sublinhando isso aqui. Ó. Essas medidas provocaram reações contra o governo Vargas. Então, em 1932, teve início a Revolução Constitucionalista, um movimento que ele exigia a elaboração de uma nova Constituição para o país. Eles que não queriam mais que o país ficasse apenas na mão de Getúlio Vargas, de ele resolvendo tudo tinha que ser do jeito dele. Eles queriam melhorias para eles também, no caso, eles, o povo. Mas essa revolução constitucionalista foi derrotada pelo governo. Mas Getúlio Vargas não ignorou as exigências do movimento. E aí o que ele fez? Né? No ano seguinte, em uma Assembleia Constituinte foi convocada para a elaboração de uma nova Constituição. Né? E essa Constituição foi finalizada em 1934. Vamos estar sublinhando isso daqui. E com essa nova Constituição foram elaboradas, né, uma série de mudanças, uma série de medidas, né, umas melhorias, né, para o povo também. E quais foram essas melhorias? Aí nós temos aqui: instituiu o voto secreto, regulamentou o voto feminino, né, que as mulheres poderiam votar. O trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido. Tornou-se obrigatório e gratuito o ensino. Então, todos tinham direito à educação. Algumas antigas reivindicações dos trabalhadores também foram atendidas, né, como jornada de trabalho de 8 horas, porque antes eles tinham uma jornada de 10, 12 horas, né, um descanso semanal remunerado e férias anuais remuneradas. Então, eles tinham direito a esse descanso e as férias remuneradas. Além de elaborar a nova Constituição, a Assembleia Constituinte foi responsável por escolher o presidente do país. Desta maneira, Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia com mandato até 1938. Então, mais uma vez aí, Getúlio assumia, né, o poder. Aí aqui na página 273 tem algumas atividades para serem feitas. E também nós vamos estar falando aí sobre as mulheres na política. Né? Que as mulheres antes elas não podiam votar nem se eleger a cargos políticos. Então, com essas mudanças, essas melhorias, essa nova Constituição, elas puderam se reeleger, né, e puderam votar também. Essa revolução pelas melhores condições de vida das mulheres já acontecia há muito tempo em todo o Brasil, né, em todo o mundo. Só que aqui no Brasil demorou um pouco mais, mas após anos de luta, então em 1934, a participação feminina foi regulamentada. Elas puderam participar aí dessas eleições se candidatando. E em 1920, né, surgiram os primeiros movimentos pelo direito das mulheres, né, que foi a Liga para o Progresso Feminino, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve um papel fundamental na conquista pelo direito ao voto. Então, nós vamos estar acompanhando aqui na página 274. Nas primeiras décadas da República, as mulheres tinham pouco acesso à educação e quase nenhuma participação na política brasileira.
até a década de 1930, né, que foi lá quando surgiu, né, aquela aliança entre São Paulo e outros estados, e que a partir daí Getúlio Vargas assumiu, e ele assumindo, ele fez uma nova Constituição. É claro que ele também, porque ele era uma pessoa muito autoritária, antes o poder era todo com ele, mas depois que as pessoas, né, começaram a ficar irritadas com isso, ele elaborou uma nova Constituição e colocou alguns pontos ali onde o povo pôde também ter algumas melhorias, né? Então, nesse período, as mulheres passaram a organizar e a lutar pelos seus direitos. Então, em 1934, finalmente, a participação feminina, e dessa maneira as mulheres passaram a ter direito a se inscrever como candidatos e como eleitoras. No ano de 1920, surgiram grupos intitulados, né, que foi Liga para o Progresso Feminino e Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres pelo direito ao voto, né? E essa federação ela foi fundada em 1922 por quem? Por Berta Maria Júlia Lutz, que liderou o movimento, né? Então, assim, a federação foi fundada por Berta em 1922. Em 1933, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. Nós podemos estar sublinhando também aqui quem foi a primeira mulher a ser eleita. Carlota Pereira de Queiroz. Ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Berta Lutz, líder na defesa dos direitos jurídicos da mulher, foi convidada pela deputada Carlota para trabalharem em conjunto na Constituinte. Então, em 1934, Carlota foi reeleita e na nova legislatura tomou posse a segunda deputada, Berta Lutz. Então, foram as duas que em 1934, né, com a reeleição de Carlota, nós tivemos aí uma segunda deputada, que foi Berta Lutz. Nós podemos observar aí nessa fotografia aqui, né, é a primeira deputada federal do Brasil. Ela está junto com outros parlamentares em 1930. Ao longo dos anos, a participação feminina na política tornou-se cada vez maior. Atualmente, elas constituem a maior parte dos eleitores brasileiros. Porém, o número de candidatas a cargos políticos ainda é menor que o número de candidatos. Vamos estar sublinhando aqui que, apesar de ter mulher na política, mas esse número também é bem menor. Nas eleições municipais de 2016, por exemplo, cerca de 30% dos candidatos eram do sexo feminino. Mesmo que um grande espaço na política tenha sido conquistado pelas mulheres, muito ainda precisa ser feito para que elas tenham uma representação maior na política brasileira, para defender os seus direitos. Aqui na página 276, vocês têm aí algumas atividades, né, para estarem fazendo aí. Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Tchauzinho e até a próxima aula.